nosso ciclo CREF4/SP do conhecimento nessa oportunidade online. Ele já existe presencialmente desde 2011. Nós temos aqui no grupo o professor Pedro Roberto Pereira de Souza. Ele é o primeiro vice-presidente do Conselho Regional e presidente da Comissão de Eventos do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Professor Pedro, o senhor gostaria de nos trazer aqui umas palavras no início desta live? Célia, eu queria agradecer aí os professores, o Leandro Carnevale, por estar contribuindo aí com toda a nossa profissão através do ciclo do conhecimento virtual e agradecer aí a presença de todos. E boa sorte, nós estamos aqui numa reunião de diretoria também virtual do CREF, mas vou estar acompanhando aí junto com vocês. Um abraço. Obrigada, professor Pedro. Então, iniciaremos a nossa live com os palestrantes dessa tarde, Leandro Silva de Ascensão e Luiz Carlos Carnevale Júnior. O tema, a vida do profissional de educação física em tempos de quarentena. Professor Carnevale, professor Leandro, é com vocês. Muito obrigado pela introdução, obrigado ao Pedro, a todo mundo do CREF, obrigado a todos os participantes aí dessa live, né? A própria formatação da live já nos mostra um pouco do tema que nós temos que lidar com os obstáculos que nós estamos aí vivendo e com os desafios que temos daqui por diante, porque a gente sabe que isso vai nos levar aí a um tempo de adaptação, como a gente está chamando de novo normal. Bom, primeiramente me apresentar, mais uma vez obrigado a todos. Eu sou Luiz Carnevale, né? Trabalho hoje como diretor técnico Latinoamérica do grupo Biorritmo Smart Fit. Sou também conselheiro do CREF, né? E tentando de forma a contribuir sempre com o processo de evolução, de modernização e de conhecimento da nossa profissão, e é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar sobre esse tema. Vou deixar o professor Leandro se apresentar, e aí a gente começa a nossa discussão, que hoje vai ser num formato fato reflexivo, então as perguntas, a interação de vocês por essas perguntas é importante para que nós possamos aí refletir acerca de um tema tão relevante e atual como é a nossa atuação profissional no cenário que estamos vivendo. Leandro, por favor, boa tarde. Muito boa tarde a todos, a equipe inteira do CREF aí, Carnevale e todos os participantes. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, conversar um pouquinho sobre a nossa profissão. É algo que realmente é necessário falar nesse momento, como que a gente pode se conectar, como que a gente pode se ajudar nesse momento. Boa tarde. Boa tarde. O Silva disse... Deu eco. Eu sou o Leandro Silva de Ascensão. Hoje atuo como diretor de operações do grupo Smart Fit, Latinoamérica também. Trabalho com toda a parte de operação, com a equipe de professores, recepcionistas, líderes regionais e com toda a parte também dos países de Latinoamérica que a gente atua. Estou muito satisfeito e feliz de estar aqui compartilhando junto com vocês esse momento de falar um pouquinho da profissão e falar de tudo que tem acontecido, né? Acredito que a gente vai ter uma conversa aqui voltada para de como que o mercado era antes para o profissional de educação física, como que ele está hoje e o que vai vir de premissa futura, né? Obrigado, Leandro. Bom, vamos começar a nossa conversa aqui. É sempre uma satisfação poder compartilhar esse período com você. Eu já fiz essa provocação em outras conversas que tivemos, Leandro, eu acho que fica para todos nós. Não é novidade para ninguém que a tecnologia, obviamente, por natureza, ganha espaço a cada dia na sociedade, né? Ou seja, independente de pandemia ou não pandemia, a gente já tem exemplos clássicos aí de avanço da tecnologia e de também empresas ou profissões que desapareceram ao longo do tempo. Ou ainda empresas que eram soberanas na sua área de atuação e que, por não mirarem esse avanço da tecnologia e não olharem para as novas formas de consumo, acabaram perdendo espaço e até desaparecendo. A gente pode dar exemplos aí, a própria Kodak é um exemplo clássico que a gente usa, né, que era a maior companhia de fotografia do planeta, que não se atualizou para o mundo digital e hoje simplesmente desapareceu, entre outros vários exemplos, né? Os bancos virtuais têm tomando espaço, televisão tem perdido espaço para os canais de streaming, ou seja, isso já era uma tendência e nós da educação física, a gente aí tem um atendimento
de maneira soberana presencial. Então, a minha pergunta é, a gente tem alguns profissionais que já vinham se adaptando, outros profissionais acabavam resistindo um pouco a essa adaptação. Então, a minha pergunta é, Leandro, para a gente começar a nossa discussão, a gente está sendo obrigado a nos adaptarmos a essa nova realidade na crise, e nós tínhamos essa resistência porque, de fato, não acreditamos nessa ferramenta digital, ou porque também achávamos que essa ferramenta podia tomar espaço da gente de alguma forma. Eu queria a sua opinião, por favor. Tá. Bom, na verdade, eu acredito que assim, as pessoas não têm resistência às mudanças, elas têm resistências a serem mudadas. E todas as vezes que acontece qualquer tipo de evento que possa vir a mudar a rotina ou até mesmo a atuação do profissional, a gente obviamente vai criar uma resistência natural. Isso tem muito a ver com o nosso comportamento e toda a nossa maneira de pensar e atuar. Então, como a gente estava muito acostumado com o meio presencial e de uns tempos para cá, a parte de atendimento ao cliente, de se conectar ao cliente, ela tem melhorado bastante por parte de todos os profissionais de educação física, muitos se preocupando tanto com a parte técnica como também com a parte de atendimento. E aí a gente estava nesse meio presencial muito forte e algumas intervenções através da tecnologia. Mas como a gente já estava mais habituado a agir de maneira presencial, então existia uma certa resistência que do nada a gente teve esse boom, né? Onde parou tudo e a gente teve que começar a pensar e refletir o que a gente pode fazer daqui para frente, porque hoje todo mundo em suas casas, trabalhando teoricamente de home office, na grande maioria, tentando se conectar com clientes de personal, através das plataformas digitais. Isso realmente começou a ir para um outro caminho. E aí eu digo que a gente começou a ir para uma transformação digital, de realmente utilizar a tecnologia ao nosso favor. E aí a gente começou a enxergar de uma outra forma o quanto que essa tecnologia é necessária para a atuação do profissional de educação física nesse momento, principalmente. Em virtude da atividade física ser realmente algo que ajuda o ser humano nesse momento difícil, não só por questões de saúde do próprio corpo, mas também para a mente, que é algo que fortalece demais. Então, através das plataformas digitais, a gente consegue realmente ter essa conexão e estabelecer o contato com as pessoas que a gente precisa estabelecer. Então, eu acredito que essa transformação digital ela deu uma acelerada absurda nesse momento, porque a gente realmente precisa utilizar todas essas plataformas para poder seguir a partir daí. Aí, pensando, né, em termos práticos, né, muitas pessoas não estavam acostumadas a trabalhar com esse tipo de ferramenta, né? Então, umas gostariam de estar acostumadas, não estavam acostumadas, outras já gostavam mais e talvez saíram na frente. Porque é bom usar exemplos práticos aí, não apenas da educação física para o cliente final, né, para o B2C. Vamos pensar na educação, né? Há 10 anos atrás, os cursos à distância eram mínimos, né? E hoje você tem aí mais da metade dos cursos. E fique claro que o ponto aqui não é se a gente gosta dos cursos ou não gosta, né? É uma realidade natural. Assim como já vinha ganhando força alguns tipos de ferramentas digitais, como aplicativos para prescrição de treino, né? Treinos digitalmente passados por modo de consultoria com responsáveis aí com CREF, né? Pessoas que têm esse documento em dia e possam prescrever. Então, quer dizer, já vinha numa tendência natural. E a pandemia nos levou a ter que nos movimentarmos, porque deixou de ser mais uma opção e passou a ser a opção. Ou seja, nesse momento não existe outra opção que não o digital. E a gente sabe que esse digital ele vai servir nesse momento como uma ferramenta importante, mas esse novo normal, ele vai nos levar a uma realidade por um bom tempo de uma ferramenta híbrida de trabalho, ou seja, nós vamos ter que trabalhar em conjunto com o digital e o presencial. E muitas vezes os profissionais acabam tendo um pouco ou de resistência ou um pouco de dificuldade de trabalhar com essa tecnologia e também dificuldade de engajar. Acho que esse é um ponto que eu queria te perguntar, Leandro, de como engajar, você que é uma pessoa que trabalha com operação de milhares de pessoas, assim como eu lá na empresa, como engajar essas pessoas que não estão presencialmente conosco. E agora eu estou falando primeiro dos clientes que a gente já tinha, e depois eu vou falar dos clientes que a gente pretende adquirir. Como engajar essas pessoas pela ferramenta digital? Qual a sua percepção? Então, eu acredito muito, eu até numa outra live que até a gente fez anteriormente, a gente falou um pouco sobre isso,
da teoria de Darwin, né? O darwinismo, que é o quê? Você não é o mais forte sobrevive, sim aquele que se adapta melhor às mudanças. Como que a gente está se adaptando a essas mudanças? Então, quando a gente vai se adaptar às mudanças, existem algumas coisas que a gente precisa olhar. Primeiro, eu olho para mim como indivíduo, que é o autoconhecimento, o que eu preciso desenvolver como indivíduo. Então, tem toda uma parte de hard skills, que é a parte técnica, o que eu preciso me aprimorar, me desenvolver, que é totalmente voltada para a parte de cursos, ou até mesmo estudos, coisas que você não tinha tempo. Se a gente parar para dar uma analisada, todo mundo falava assim: não tenho tempo. Eu não fiz isso porque eu não tinha tempo. Hoje, como todo mundo está muito mais resguardado em suas casas, a gente tem tempo para poder estudar, aprender outras coisas, ter um entendimento muito mais focado nessa parte técnica. E aí existe uma coisa chamada soft skills, que é a parte de condução de pessoas. Como que eu conecto as pessoas para que elas possam participar desse meu projeto comum? Existem milhares de pessoas que precisam de atividade física, vinham numa rotina de atividade física e agora estão com dificuldades. Como é que eu convido essas pessoas para que elas possam fazer uma rotina de atividade física? Não só simplesmente eu startar uma live em rede social e deixar liberado para quem quiser participar, mas como que eu convido? É muito no cunho convidativo. Como é que eu influencio essas pessoas, de fato, a atuarem, a participarem desse meio digital, mas também relativo à atividade física? Como é que eu conecto essas pessoas? Como é que eu consigo fazer esse link, tanto de mim como profissional, que primeiro eu tenho toda uma parte de autoconhecimento, porque, como você mesmo disse, o Carnevale, é um momento que muitas pessoas já tinham facilidade com a parte digital e outras não. E aí, quando eu não tenho tanta facilidade, como é que eu me preparo para que eu possa utilizar as ferramentas digitais? Como é que eu me preparo para ter novos conhecimentos e colocar em prática, para que eu seja convidativo, para que essas pessoas possam realmente entrar? E aí, também queria fazer uma pergunta para você, muito na questão da linha, né? Eu tenho toda uma parte que eu preciso me preparar, que é de hard skills, na parte técnica, eu tenho toda uma parte que é de soft skills, que é de condução de pessoas, como que eu realmente viro um agente influenciador de trazer essas pessoas para o ambiente de atividade física, até mesmo através das plataformas digitais. Queria que você falasse um pouquinho sobre aquela linha do tempo, de escolher o nicho de mercado que você utiliza, para que a gente possa seguir aí uma cronologia de como que a gente pode startar esse processo. Bom, na verdade, tem vários profissionais especialistas nessa parte de comunicação que a gente vem conversando. Eu acho que tem várias pontas importantes, né? A gente achava que a nossa capacidade de engajamento dos clientes era forte e que estava ligada à nossa presença, né? A nosso contato. Então, tem três níveis de contato com o cliente. O nível informativo, que é você passar coisas para ele fazer. O nível de comunicação, que é uma interação e compreensão mútua do processo. E o nível de conexão, que extrapola essas duas e que é o que, de fato, engaja a pessoa a estar contigo, independente das circunstâncias. A gente viu aí que teve perdas, né, obviamente, para toda a área nesse sentido. Muitas pessoas perdendo alunos de personal. Então, assim, e aí surgindo as estratégias. Preciso, né, de alguma forma reingressar no mercado, ajustar possibilidades para poder trabalhar, e as pessoas começaram a fazer muita live e começaram a fazer muito tipo de trabalho em redes sociais. Então, acho que tem dois pontos, né? O ponto número em relação a essa questão de fazer lives, de entrar no mercado de trabalho, é que eu percebo que tem lives de todos os tipos, de todos os gêneros, e em horários de pico vira um real congestionamento digital no que se refere às lives. Então, eu tenho uma frase que eu uso muito, Leandro, você sabe disso, o princípio da ignorância é você achar que sabe sobre tudo. E a minha maior preocupação é que estão surgindo muitas lives de diversas áreas de atuação e que claramente você percebe que aquelas pessoas não são especialistas nesse tema e as pessoas não estão atendendo um problema de alguém. Porque eu acho que a forma do sucesso para você poder atuar é você atender e resolver o problema de alguém, né? Você não pode buscar algo para resolver o seu problema. Eu sei que a gente tem um problema profissional nesse momento em virtude da conectar com o outro, a gente tem que resolver o problema dessa pessoa de alguma forma. Então é muito mais importante do que você sair fazendo live sobre tudo, sobre todos os temas, sem o domínio. Primeiro, falar de algo que você domina muito, se preparar. Eu estou aqui na live com o meu caderno, preparado com uma linha de raciocínio para poder fazer o questionamento e as perguntas e a interação com todos aqui. Então, prepare-se. Essa é a primeira coisa.
Segundo, escolha um nicho de atuação, né? Ainda mais você que não se preparou anteriormente, né? Teve mais dificuldade, que a pessoa que se preparou já está colhendo muito desses frutos. A pessoa que não se preparou, e quando eu falo se preparar, ela não tinha uma conexão digital com várias pessoas, né? Uma rede digital bem conectada, seja por rede social ou por qualquer ferramenta ali que exista, essas pessoas estão sofrendo um pouco mais. E essas, principalmente, acabam tomando a decisão de falar sobre todos os temas com todo mundo, né? E isso é um grande problema porque enfraquece a expertise da área. As pessoas que estão escutando você, grande parte das vezes, não são profissionais, então não conseguem discernir aquilo que é qualitativamente bom ou ruim. Então, mais importante do que você falar sobre tudo é escolher um nicho de mercado, né? E nesse nicho de mercado, você se estabelecer, intensificar o seu processo de comunicação, testar e ir ajustando esse processo ao longo do tempo para que você vá, de forma gradativa, ganhando espaço de fala, né, de exposição nesse segmento. Então, eu mesmo, como exemplo, eu sou da área de emagrecimento, né? Sempre fiquei trabalhando com emagrecimento, com, né, o HIIT, lá em 2000 eu comecei a falar desse assunto. Hoje, bastante gente fala desse tema, tenho até livros publicados nessa área. E foi nessa área que eu segui para gradativamente me preparar e ir para a gestão, e estou vivendo isso ainda muito e muito na parceria com você. Então, acho que o importante, pessoal, não sejamos especialistas de todos os assuntos, nos preparemos no assunto que nós queremos e escolhamos uma área de atuação muito nichada e que principalmente resolva o problema de um público que você pretende atuar. Eu acho que essas são as principais dicas para você começar. E aí no desenrolar da conversa a gente pode ir dando outras ferramentas para você poder fazer boas lives, poder fazer boa comunicação, enfim, poder conseguir êxito nesse momento digital para prospectar contatos ou clientes para agora ou para o futuro, Leandro. Perfeito, Carnevale. E até uma das coisas que eu gosto muito, até de criar uma cronologia para a gente seguir, eu acredito que existem 4 fases para que a gente possa realmente ter uma oportunidade nesse momento, como profissionais de educação física, como que a gente consegue ter uma oportunidade. Então, a primeira coisa que eu acredito que a gente tem que fazer é a fase da reflexão. Por que a fase da reflexão? A fase da reflexão é totalmente voltada para a sua consciência. E a fase da ação é voltada para a parte da sua ação, que é a competência. E quando você tem essa divisão, e você começa na fase da reflexão, você começa a pensar e estruturar ideias do que você realmente pode começar a fazer. E aí existe você observar o que é a tendência de mercado, você observar o que realmente os clientes precisam, você identificar quais são os seus nichos de atuação e o que você pode atuar. Então, você precisa fazer uma reflexão antes de entender todo esse cenário para que você depois possa atuar. E aí, quando você está entendendo o seu cliente, uma coisa que eu costumo sempre falar, quando você olha para o movimento que existe nas grandes empresas, as startups, que elas acabam com a metodologia ágil, muitas vezes quebrando outras empresas, até você deu vários exemplos aí, elas foram criadas com um fim, que é resolver o problema do cliente. Qual é o problema que hoje eu resolvo com o cliente? E aí, quando eu vou para essa parte de qual o problema que hoje eu resolvo no meu cliente, eu preciso pensar o que eu posso oferecer para esse cliente que tem o menor custo, o menor esforço para ele, para que ele possa realmente realizar. E quando eu digo menor esforço, não de fazer atividade, menor esforço dele ter algo que ele consiga acessar. Ele precisa identificar isso e que ele perca menos tempo. Então, os treinos que eles são muito mais voltados para a parte de você mexer ali um pouco a interdependência volume-intensidade para que realmente o cliente sinta, ele faz muita diferença nesse momento, porque ninguém quer ficar muito tempo fazendo, as pessoas querem fazer num tempo mais reduzido. E aí, quando você pensa nisso, você começa a conectar. Então, a primeira fase para mim é a reflexão, você precisa pensar em todas essas vertentes. Depois você vai para uma fase de conexão. O que é a conexão? Primeiro, como que você se conecta no cliente para que você possa influenciá-lo? Como que você se conecta nos meios digitais, que é muito do que a gente está falando aqui? Quais são as plataformas que vão ser utilizadas? Eu vou fazer live para quem? Como que eu vou fazer essa live? Qual é o mercado que eu quero atingir com essa live? Para que eu possa realmente, de fato, utilizar algo que vai se conectar e as pessoas realmente vão fazer. E depois dessa fase, você tem toda uma fase de preparação.
Como é que você prepara tudo isso? Você precisa preparar tudo que você vai fazer para que você apresente para esse cliente. E aí, no final, é onde você mexe com as suas competências, que é a parte da ação, que é onde você já fez a reflexão, você já se conectou, você já se preparou, e aí sim você oferece. Uma coisa que é até engraçado falar, e aí a gente vai observando todos os decretos que vão saindo de volta de atividade, muitos estão falando em atividade física com a máscara. Que aí existe aquela vertente, vai ser com máscara, não vai ser com máscara, como é que é fazer? E aí até um conselho para todos os profissionais que estão aqui, alguns de vocês já treinou de máscara para entender como é que é, porque vai precisar mexer um pouquinho ali nas variáveis de volume e intensidade. Não vai dar para fazer um treino tão intenso, porque você vai estar utilizando a máscara, já tem acúmulo de gás carbônico. E como que você faz isso? Eu queria que você também falasse um pouco sobre isso, Carnevale. Como é que vai ser esse cenário de atuação de atividade física, por exemplo, utilizar uma máscara? Eu acho assim, eu vou usar a máscara como gatilho para eu falar, tá, Leandro? Até para poder exemplificar. Você sabe que, inclusive, a gente está produzindo um manuscrito a respeito desse assunto, porque a gente está discutindo muito sobre biossegurança, mas, de novo, nós não somos da área de biossegurança, né? A gente segue normativas de pessoas que são especializadas nesse tema. Assim como a gente também não está discutindo a abertura de academias ou espaços para treinos, porque nós não somos. Boa tarde, Nelson, tudo bem? Nós não somos da área de política também, nós somos profissionais de saúde, né? Então, quer dizer, é um outro ponto importante também. Oi, Nelson. Ouviu o Nelson falando aí? Tá saindo um eco? Opa, posso continuar? Beleza. Então, quer dizer, nós não somos também da área de política, né? Então, somos profissionais da saúde. Então, acho que a grande preocupação é, no momento em que as atividades... São duas. No momento que as atividades voltarem, e elas voltarão em algum momento com segurança, nós temos que nos preparar primeiro. Como dar atividade física, exercício físico para as pessoas nessas circunstâncias, tá? Esse é um ponto. E aí tem uma série de questões fisiológicas que a gente vai trabalhar para poder fazer com que isso possa acontecer. Mas eu vejo um outro ponto que é anterior a esse ponto, e principalmente para aquelas pessoas que não tinham uma capacidade de conexão digital. Então, vou dar um exemplo muito prático que todo mundo aqui que é profissional vai concordar comigo. Todo mundo aqui fez aula de educação física no colégio, todo mundo. Você fazia aula ali 1, 2 vezes por semana, né? Na época que eu era criança eram 3, olha que beleza. Agora a gente fica brigando para ter 1, 2 aulas, né? O que é um absurdo, porque é uma profissão muito essencial também no âmbito escolar. E eu vou dizer por quê. E eu vou fazer o paralelo com as pessoas que estão em casa. Quando você vai para um colégio, você tem uma boa experiência com um professor de educação física, você acaba tendo gatilhos de conexão com aquilo. Isso te dá prazer para praticar atividade física, exercício físico fora da escola. Porque, veja, ninguém vai emagrecer durante as aulas de educação física, por efeito das aulas. Ninguém vai ganhar um condicionamento físico incrível por meio das aulas, né? É uma educação física. Então, o formato educar, ele inclui o formato do gosto pelo exercício físico e pela atividade física. Eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que as pessoas que não tinham grande número de pessoas engajadas no mundo digital, nesse momento, depois de decidirem o nicho, de refletirem qual é esse nicho, qual o problema que elas estão resolvendo, depois de decidirem como vão fazer essas lives e se preparar por conhecimento, estudarem para fazer isso e atirarem, ou seja, atuarem nessa área, resolvendo problemas nichados de alguém, essas pessoas elas têm que começar, a partir disso tudo, trazer para a sua comunidade mais próxima possível, seja ela os amigos do WhatsApp, os amigos dos amigos, ou as pessoas próximas, como fala o Rafael Miranda, que é um grande estudioso dessa área, o que está close to my hands, o que está perto de mim, o que é possível fazer agora. Então, trabalhe com esse teu público, por menor que ele seja, e passe a ele experiências de que ele ganhe gosto pela atividade física, o gosto. Eu acho que esse é o ponto principal. Que essas pessoas pegam gosto pela atividade física, pode ser, da maneira como você conduziu a comunicação, e eu sempre digo isso, o Leandro sabe, o conhecimento é muito importante, mas se você não se comunica bem, você não gera experiência para as pessoas, e aí você não conecta as pessoas, essa forma vai fazer com que essa pessoa, das duas, uma, ou ela vira seu cliente, ela tem 3 opções, ou ela vira seu cliente, ou se ela não virar seu cliente agora, ela pode virar seu cliente depois. E mesmo que ela vire cliente de um outro profissional, ela vai estar fortalecendo uma área de educação física profissionalmente que vai dar frutos para todos quando da pandemia voltar,
ou até durante, porque lembre-se, o processo ele é híbrido. As academias não vão, ou todos os lugares de parques, não vão voltar ao normal de um dia para a noite. Haverá uma adaptação híbrida até que esse processo, se tudo der certo, chegue nesse ponto. Então, a gente tem que ficar preocupado em como atuar a partir daí. Eu vejo a gente discutindo muito assim, vai abrir, não vai abrir? Pô, começa a trabalhar com o seu nicho, comece a se conectar com essas pessoas, comece a resolver os problemas dela, comece a dar experiências positivas para que essas pessoas possam, de fato, engajar-se com a atividade física. A gente tem 95% das pessoas fora de academias e 5% dentro de academias, e comece a adaptar-se a como fazer isso da forma digital. Até eu vou fazer essa pergunta para o Leandro também, porque a gente até tem alguns trabalhos na própria empresa que fazemos dessa forma. Como você imagina que a pessoa pode passar uma boa experiência do ponto de vista digital para engajar esses clientes, Leandro? Isso que eu queria te perguntar. Você que entende estudo de engajamento aí, tá bom, criei meu nicho, estou na minha área de atuação, estudei, me preparei, melhorei minha capacidade de comunicação, e agora? Quais são as ferramentas que eu posso usar para engajar essas pessoas a ficarem comigo no mundo digital? Show! Eu vou até falar sobre isso, mas antes eu queria pegar um gancho de uma coisa que você falou que é muito importante. Eu até mesmo, logo quando eu me formei, eu trabalhei muito com a parte de psicomotricidade em escola, com crianças até o primeiro grau, e trabalhei muito com escolinha de basquete. E aí, o que a gente vê dessa parte? Como que a gente começa a iniciar as pessoas através da atividade física? Isso faz as pessoas começarem a se conectar e a ganhar gosto pela coisa. E aí a educação física escolar, por exemplo, ela é muito importante nesse momento. Por quê? Hoje, quais são os tipos de exercícios que a gente precisa fazer? A grande maioria são calistênicos. São exercícios que precisam de uma coordenação motora, algumas vezes até mesmo fina, que as pessoas consigam fazer os movimentos. E se elas não conseguirem fazer esses movimentos, como que a gente consegue gerar atividade física, né? E aí, muito em virtude disso, eu vejo que essa iniciação das pessoas através da educação física escolar, que, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes que existem, principalmente essa área de psicomotricidade, que algumas vezes não é tão explorada e deveria ser muito explorada, porque ela é muito importante, porque você, às vezes, vai levar uma pessoa a fazer um exercício numa academia e você vê que ela não tem nenhuma destreza de movimento, porque ela não tem uma memória muscular, ela nunca fez um exercício daquele sentido. E isso acaba atrapalhando. Por isso que o número do sedentarismo é muito alto, principalmente no Brasil, de a gente trazer essas pessoas realmente para praticarem atividade física. E aí, entrando um pouco na sua pergunta, de como que a gente consegue influenciar essas pessoas. Então, assim, muitos já têm o seu nicho de mercado, muitos já atuam propriamente com pessoas, trazendo essas pessoas para atividade física, pessoas que já têm alunos ou davam aula e tem pessoas que já praticavam exercício através das suas aulas. Esse é o momento da captação. Você precisa ir nessas pessoas, convidar, pedir para que essas pessoas chamem familiares, amigos para participar. E aí, você precisa realmente estabelecer uma aula que faça sentido para aquelas pessoas. Você precisa entender, de novo, qual é o problema que você está resolvendo, como que eu consigo gerar ali atividade física, que eu consiga diminuir o esforço do cara, senão ele tem que fazer muita coisa, eu tenho que pegar um equipamento para fazer. Qual é a cronologia que eu vou utilizar? Quais são os predicados ali principais de atividades que eu vou colocar na minha live para que as pessoas possam fazer? Como é que eu consigo calibrar ali a minha periodização de volume e intensidade para que as pessoas possam fazer atividade física? Eu ter realmente uma câmera que consiga pegar um cenário onde eu consiga demonstrar os movimentos, interagir com esse meu público, fazer com que ele realmente faça atividade física e se sinta bem de estar fazendo aquele tipo de atividade. Então, é muito na questão de como que você se conecta nas pessoas. A gente chama uma ferramenta que a gente fala muito, é Operação Curiosidade. O que é Operação Curiosidade? É você ir ali no íntimo da pessoa. É você entender realmente a necessidade, o que ela precisa. E não ter uma visão superficial. Quando você tem uma visão superficial, é muito daquilo, eu vi uma pessoa que está acima do peso, eu acho que ela tem que emagrecer. Eu vi uma pessoa que está um pouco mais magra, eu entendo que ela quer ganhar massa muscular. Não, qual é a necessidade de fato desse cliente? É você descascar ali a cebola e conseguir entender o que ele realmente quer.
É no momento onde você estabelece a linha de comunicação. Porque a gente traz muita informação. Comunicação é quando você estabelece com a outra pessoa que existe o emissor e o receptor. E o bom comunicador é aquele que consegue, de fato, atender às necessidades do receptor. Então, você precisa ter uma escuta ativa, você precisa ter uma escuta empática, de entender realmente o que ele quer. Senão pode ser que você esteja criando algo voltado para essa parte totalmente de atividade física digital e você não vai ter uma aderência, porque as pessoas não conversam com aquilo que você está propondo. Às vezes você está fazendo um exercício que relativamente para você que treina é simples. Ah, isso aqui para mim é simples, eu faço movimento, eu não sinto tanto. Mas você vê uma pessoa que não consegue fazer esse tipo de movimento, você acaba não gerando essa conexão. E essa conexão ela é muito importante para que a pessoa realmente se interesse em fazer. Porque a primeira experiência precisa ser uma experiência boa, para que a pessoa realmente ganhe confiança nela mesma para fazer o exercício. Porque parece até besteira, pessoal, mas quando a gente fala de exercício, você não está mexendo só com o corpo, você está mexendo com tudo. Principalmente com a mente, o ego da pessoa, como a pessoa se sente. Todas essas variáveis, elas entram através da atividade física. Percebam o quanto que a atividade física faz bem para uma pessoa, tanto como ser humano, ou até mesmo como identidade. Então, isso é algo que você precisa pensar. Então, voltando, não esqueçam de fazer uma operação curiosidade com o seu cliente, que é de entender quais são as necessidades de fato que ele tem. Como é que está a rotina dele hoje? Será que as pessoas estão fazendo rotina? Será que elas não estão fazendo? Tem pessoas que estão acordando bem mais tarde do que acordavam. Tem pessoas que estão comendo muita besteira nesse momento porque estão ansiosas, nervosas. E como é que a gente consegue calibrar tudo isso para que a pessoa possa ter atividade física com qualidade e que ela consiga equilibrar a rotina dela, né? Isso eu acredito que você vai estabelecer ali um limiar para que essa pessoa tenha uma vida saudável e que ela identifique que é necessário tudo aquilo que foi criado, né? Tudo aquilo que foi conquistado. Então, Carnaval, acho que agora dá para a gente falar um pouquinho sobre as dicas de fazer uma boa live, de como trazer. Eu falei um pouquinho mais dessa parte de operação curiosidade, que é de você, primeiro, entender a necessidade do seu cliente e saber qual é a dor que você resolve dele. Mas agora vamos para a pessoa mesmo, né, o profissional. Como é que a gente faz uma boa live? Como é que a gente pode estabelecer, a partir dos recursos que a gente tem, essa live para conectar com a atividade física para os nossos clientes? Legal. Eu vou fazer aqui uma apanhada, até que a gente sempre faz isso, né, Leandro? A gente chega na metade da live e começa a fazer uma apanhada, então tem alguns apanhados importantes, eu queria que você me ajudasse. A gente falou de ter nicho, né? De estudar sobre aquele tema para poder fazer a atuação e de ter 4 fases, de criar, alô? Tem 4 fases para criar esse nicho. Você pode repetir para nós, só para a gente fazer um resumo, Leandro, as 4 fases, reflexão, preparação, você pode repetir para a gente só essas 4 fases? Tem a fase da reflexão, que é quando você começa realmente a estabelecer a sua parte de consciência, que é entender o mercado, entender você, entender o que o cliente quer. Você faz toda uma reflexão. Depois você tem uma parte de preparação, que você está se preparando junto com a conexão, que é com quem que você tem que se conectar? Com o seu cliente. Você tem que se conectar com a parte toda de estudos, como a gente falou, de hard skills, que é você se preparar totalmente para essa parte técnica do que você vai apresentar, e a conexão com o meio digital. Você precisa ter uma boa internet nesse momento, você precisa ter um celular, você realmente te enxergar. E aí, depois dessa fase, você vai para a ação. E aí, a sua atuação como profissional. Como que eu tenho que atuar? Porque aí existe. E uma coisa até engraçada, quando eu comecei a fazer algumas vezes, eu lembro que eu falei para você. Eu estou acostumado a fazer uma palestra para 200 pessoas, tranquilo. E você sabe o que essas pessoas querem. Agora, quando você faz por uma tela de um telefone assim, você não sabe para quem você está falando. Então, assim, como é que eu sei se o papo está legal, se o papo não está legal, o que eu preciso conectar? Então, quando a gente olha para um celular, o desafio é outro. E aí entra muito na ação que você precisa ter, para que você possa realmente, de fato, saber falar para um celular naquele momento.
Então, porque eu quis fazer um resumo, porque tomando essas etapas, mas as dicas começam aí, né? Você tem as 4 fases que você falou. Tá tendo um eco ainda, gente. Fechar os microfones aqui, pessoal. Aí, opa, agora sim, que estava muito alto para eu me escutar. Você tem essas 4 fases que você muito bem falou, que se repetidas, por quê? Fora isso, então, de novo, preparação para uma boa... E eu vou falar de live, mas também de treino online, tá? Me permite eu falar dos 2 caminhos. A primeira coisa é essas 4 etapas que o Leandro falou. Depois, lembre-se, escolher um nicho específico. Lembre-se, você não está resolvendo o seu problema, e sim o problema de alguém. Isso é muito importante. Se preparar, estudar. E outra coisa, eu sou uma pessoa da área acadêmica e o conhecimento ele é fundamental. Eu venho da Universidade de São Paulo, estudei biologia molecular e tive que me reinventar ao entrar no fitness. Desenvolva habilidades, skills, como o Leandro bem falou, de hard soft, que te permitam ser um melhor comunicador para gerar conexão. Porque a gente tinha uma impressão de que os processos fisiológicos e de treinamento eram suficientes para nós termos o nosso valor agregado. E hoje, quem não conhece um exemplo como eu vou falar agora? Quando você está lá na academia, tem às vezes um cara que é professor ali, tem 20 alunos de personal, você tem 4, 3, eu chamei 20, um número alto, mas... E esse cara, você sabe que nem tem uma capacidade de conhecimento tão apurada quanto a sua. Porém, ele desenvolveu habilidades de comunicar-se muito bem para engajar essas pessoas, porque, na verdade, a frase as pessoas se engajam com pessoas, as pessoas não se engajam com processos. Então, você tem que humanizar o processo de comunicação, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para poder fazer com que essa conexão aconteça. Só que quando isso acontecia pessoalmente, você conseguia vencer alguns obstáculos por meio da informação e pela sua capacidade de comunicação naquele momento. Então, assim, gente, tem que ler muito sobre questões de comunicação e de gestão e de liderança, de todas as áreas que te ajudem a fazer esse trabalho. Uma outra coisa importante, falando agora das lives, preparar o conteúdo é muito importante. Vestimenta adequada, pessoal. Vocabulário adequado. A gente está brincando, mas o pessoal acha que live é bate-papo. Live não é bate-papo, gente. Live é uma troca de experiência, assim como eu, Leandro, eu estou com o meu script aqui, e você tem que ter um assunto, fechar esse assunto, a gente resumiu o assunto agora, avalia para o próximo assunto e você dá uma sequência lógica na sua discussão, porque você tem que contribuir com a pessoa que está te assistindo, e não simplesmente passar aquilo que você acha importante. Bater um papo. Peraí, né? Então, live não é bate-papo. Alô, alô? Ok. Então, live não é bate-papo. Tá? Live é um processo de comunicação com grande escala de alcance que deve ser muito bem construído. E aí, pensando na live ainda, já tem tudo que a gente falou. Construir o seu espaço adequado, dar um celular adequado, uma comunicação, vestimenta, conteúdo, nicho e tudo mais. Eu acho que o mais importante é você criar gatilhos de conexão na sua narrativa. Então, você tem que criar uma narrativa. Eu tenho aqui os principais pontos que eu pretendo abordar na minha live e, dentre eles, eu faço processos de conexão entre os pontos. Que nem a gente está fazendo agora. A gente falou de preparação, de conexão, de assunto, e agora como construir a live. Então, tenha pontos de conexão entre um tema, uma ideia e outra. E não tenta criar na hora. Se você quer passar um conteúdo adequado, prepare-se também. Lógico, com o passar do tempo, você vai se tornar melhor, vai se tornar com mais prática nesse negócio. Mas bem como o Leandro falou, é muito difícil falar com uma câmera e você saber que tem centenas de pessoas te assistindo no início, né? Acho que esse é um ponto importante, Leandro. E aí, indo para os treinos digitais, eu costumo fazer isso, às vezes as pessoas não entendem, então tomo um cuidado para explicar o que eu vou falar agora. As pessoas na área de educação física muitas vezes têm muito medo do treino digital, né? O aplicativo, a própria live agora, que talvez possa enfraquecer nossa atuação futura, e eu discordo veementemente. Porque o que você tem que pensar é que a tecnologia tem que ser um acessório para você. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu hoje não trabalho mais diretamente com consultoria, né? Trabalho na área de gestão. Mas se trabalhasse com consultoria, eu teria que pegar os vídeos dos exercícios e eu poderia passar para o meu aluno os exercícios que ele vai treinar na casa dele por vídeo antes da... Professor, porque na verdade o nosso papel não é, nós não somos passadores de exercício. O cara consegue, o cliente consegue obter esses exercícios em qualquer rede, aí na internet, no YouTube, às vezes certo, às vezes errado, mas ele consegue. A grande valia do profissional de educação física está em como esses exercícios vão ser construídos, como esses exercícios vão ser organizados, como esses exercícios vão ser distribuídos nas variáveis de treinamento para o seu aluno, como eles vão ser adaptados. Então, quando você prepara
esse exercício e passa para ele pensando no aluno, você ganha um tempo precioso de conexão com a pessoa. De novo, na operação curiosidade que o Leandro falou, entendendo as reais necessidades, entendendo as limitações que essa pessoa tem e adaptando esses exercícios a ela, fazendo com que você tenha mais tempo, que você não vai investir tempo em passar qual é o próximo exercício, e sim, em coordená-lo de maneira adequada e garantir a boa execução de todas as variáveis, desde o tempo de execução, o tempo de intervalo, a maneira de executar, a adaptação. Então, na verdade, pessoal, nosso papel como profissionais de educação física não é passar exercício. E isso está no ramo da informação. O ramo da comunicação também tampouco é só estabelecer esse processo de comunicação. Ele é de gerar uma conexão. E a conexão está quando você entende a necessidade da pessoa. Você falar é informação, você se comunicar é você ter uma troca de informações adequada. Você se conectar é você fazer uma operação curiosidade, como diz o Leandro, dia a dia e entender as reais necessidades. E nesse momento, você vai ter mais tempo para atuar porque você já preparou a sua rotina. Então, mesmo para personal, mesmo pós-pandemia, a pessoa não está preocupada se ela vai só mudar o exercício todos os dias, sim, enquanto ela vai evoluir nesse processo. Então, eu acho que tudo isso contribui. E na live é a mesma coisa, pessoal. A gente percebe claramente que as lives não estão preparadas no que se refere à estruturação do treino. Existe improviso. Uma vez que você fala de improviso, você está deixando claro a não importância do nosso preparo e da nossa área de educação física nesse contexto. Não é só fazer qualquer tipo de movimento, há uma conexão entre eles. Tem que ter gatilhos de conexão entre os exercícios, os porquês. Sempre trabalha pelo porquê. Por que estou fazendo aquilo? A pessoa quer entender. E essa comunicação não violenta, mais adequada, não baseada simplesmente no faz isso que é importante para você, que às vezes não é o que a pessoa gosta. Vamos parar para pensar. 80% das pessoas querem emagrecer e essas 80% de pessoas querem emagrecer por algum motivo, muitas delas não gostam de treinar. Então, os gatilhos não podem ser só informativos. Eles têm que ser de conexão. E aí entra tudo que você falou, Leandro. Por isso que eu estou fazendo essa complementação e correndo com a nossa ideia, porque você tem que ter um processo de conexão e a curiosidade de entender a necessidade do outro e focar no que realmente é importante pode ser uma estratégia. Você vai lá passar todos os exercícios? Vai. Você vai construir a rotina pensando nela? Vai. E vai adaptar, ainda mais à distância, você vai ficar muito mais focado em entender se ele está executando corretamente e ajustando as determinadas limitações que ele possa ter. Eu acho que é desse jeito aí, Leandro. E até a gente mesmo, né, já fala disso de digital há muito tempo, né? Na própria Smart Fit a gente usa lá as telas para poder ajudar. E exatamente qual foi o resultado que elas deram? Elas aumentaram o poder de conexão do professor com o aluno, não é verdade? Você que está na operação pode falar um pouco disso para a gente. Perfeito. E aí, o Carnevale, indo um pouco para essa parte de comunicação, como você falou, eu não sei se todos sabem, mas comunicação tem 3 maneiras de você se comunicar. A comunicação que é verbal e escrita, ela representa 7% da sua comunicação. O tom de voz, ele representa 38%. E os outros 55% são através do gestual, como você realmente conduz as coisas. Então é sempre importante ter essa premissa, porque às vezes a gente acha que mandando uma mensagem para a pessoa, ela já entendeu aquilo que a gente está querendo transmitir. E não é. Por isso que a chamada de vídeo ela se torna importante, porque você consegue colocar os 3 elementos todos de uma vez só. Você tem um elemento da sua fala, você consegue calibrar o tom de voz e você também tem a parte de gestual. Isso é muito focado até mesmo no PNL, que é Programação Neurolinguística. Aí você falou um pouco de gatilhos, esse não é muito bem o tema, mas eu queria falar só de algumas coisas importantes. Quando a gente fala de gatilhos, a gente precisa entender isso. Existem canais representacionais. Existem pessoas que entendem de uma maneira mais visual, outras de maneiras mais auditivas e outras que são sinestésicas, que é realmente de ter um contato. Então, quando a gente vai falar para um nicho muito grande, é importante a gente identificar que existem pessoas que conseguem assimilar melhor os conteúdos através da visualização, outras através da escuta. Então, você precisa entender que o que você mostra para a pessoa faz diferença, a maneira como você fala e o tom de voz também faz diferença. E a forma que é o gestual também faz muita diferença, principalmente para quem é sinestésico. Então é importante você conseguir calibrar todos esses canais representacionais para que você realmente ative a comunicação na pessoa e que ela possa entender. Acho que de tudo que você falou sobre a live, eu acho que concordo 100%, a gente já conversa muito sobre isso,
Mas existe uma coisa que eu até estava pensando aqui, dando uma olhada do que eu anotei, que é importante, como você falou, ter anotações, insights daquilo que você pretende falar, e eu coloquei uma coisa que é a diferenciação dos professores. Como é que a gente se diferencia? Não é competir, a gente tem que trabalhar em colaboração. A gente precisa entender o que? Se eu tenho um nicho de mercado que quer emagrecer, por que eu não faço uma parceria com um nutricionista, por exemplo? Eu tenho outro nicho de mercado que ele é mais focado na parte de hipertrofia, eu não sou tanto, por que eu não faço uma conexão com outro profissional? Então, nesse momento até mesmo de pandemia, que traz uma grande reflexão para a gente, entendeu? Como que a gente trabalha a colaboração na nossa classe, como que a gente se conecta nas outras pessoas, para que a gente possa ativar o máximo de clientes possíveis. Quando a gente começa a se juntar com outras pessoas, a gente gera novos aprendizados, outras conexões. E aí, na parte de diferenciação, existe a exclusividade, que é quando você vai para os treinos individualizados e tem uma pessoa ali que é exclusiva. Você tem uma parte multifuncional, que você pode passar vários tipos de exercício, que é a generalista, que você pode atingir outros muito. Essa parte também. Então, hoje, 1978. Em algum lugar deve ter um áudio aí. Tem uma Fazer assim, parece que está usando um vestido. parte multidisciplinar que você conecta as pessoas através dessa colaboração. Como que eu consigo colaborar com outros profissionais e realmente, de fato, ativar essas pessoas para trabalharem junto comigo nesse projeto comum, que é de ativar os clientes. Então, é importante a gente ter essa visualização, entender como que as pessoas recebem a comunicação, como que a gente consegue realmente também calibrar essas pessoas através da forma com que a gente está falando, a movimentação dos exercícios, será que eles conseguem acompanhar a maneira que eu estou fazendo, será que não conseguem acompanhar? E aí, ô Carnevale, acho que está faltando um pouco para terminar, queria falar um pouquinho também, que eu acho que é importante, de como que vai voltar tudo, né? Quando a gente sair dessa pandemia, como é que vai ser? Esse meio híbrido ele vai atuar muito nesse momento, a gente não vai abandonar provavelmente os meios digitais e a gente vai ter aquele contato ali também com os meios presenciais. Então a gente vai ter uma jornada totalmente híbrida a partir disso. E o que eu entendo é a gente vai ter 3 perfis de clientes que vão aparecer. Primeiro vai ter aquele cliente que vai ter muito medo do contato, de sair na rua e tudo mais. Como que a gente ativa esse cliente? Que é através principalmente das plataformas digitais. A gente vai ter um cliente que vai estar um pouco mais tranquilo, que entende que de repente vai estar tudo muito mais estabilizado. E aí ele provavelmente vai para as academias, vai praticar atividade física nos parques, nos outros lugares. E aí como que a gente gera atividade física também para esse indivíduo? E a gente vai ter um terceiro cliente que ele está mais consciente, ele entende as limitações, mas ele está muito pensando em questão financeira. Porque como está tudo fechado, abala demais essa parte financeira também. Então, esse vai estar procurando atividade física, mas ele vai estar com aquela pulga atrás da orelha. Será que eu entro nisso ou será que eu não entro nisso? Em virtude de tudo que vem ocorrendo, o quanto que isso vai me afetar também na questão financeira. Então, isso eu acho que é um tema muito relevante para todos os professores pensarem, porque a gente vai ter pessoas realmente que vão estar um pouco mais pensativas e até mesmo reflexivas de qual tipo de atividade fazer. Então é muito importante ter essa visualização dos perfis diferenciados de clientes que a gente vai ter, até para quando a gente startar uma operação curiosidade, de fato, a gente entender e extrair aquilo que é necessário de informação. O que você enxerga disso, Carnevale, desse novo normal aí que a gente vai precisar viver através da jornada aí? Deixa para mim. Eu não sei se a gente tem 5 minutos para pergunta ou são 10. Só queria entender com a Célia quanto tempo eu tenho para falar. O pessoal está fazendo a intermediação aí. Se alguém puder me dar, eu posso tocar aqui tranquilo. Olá, Luiz. Olá. Costumeiramente deixamos 10 minutos. Neste caso, deixaremos 5, ok? Tá bom, combinado. Então vou terminar minha fala aí e a gente abre, pode ser? Ok, daqui uns 3 minutinhos. Combinadíssimo.
Importantíssimo. Então, obrigado. Só para fechar e poder responder, pela gentileza, viu? Leandro, para te responder, eu acho assim, e tenho certeza, e a gente conversou sobre isso, conversa muito. A gente está muito preocupado ou com política ou quando as academias vão abrir. Mas a gente não parou para pensar qual vai ser o perfil do nosso cliente, muito além da biossegurança, do perfil emocional, do perfil físico, né? Então, assim, tem questões muito de perda de massa muscular, né, de trabalho de sarcopenia, de trabalhos, treinos, como vai ser a prescrição do treino. Então, existe uma diferença muito clara entre treino para prevenção, eu estou chamando de prevenção imunológica e proteção imunológica. O treino de proteção é um treino que você exige muito e alto nível de intensidade, porém, ele cronicamente ele te dá uma capacidade imune fisiológica muito boa. Porém, se você fizer esse treino nesse momento de forma inadequada, de forma geral, isso pode ser um problema. Então, você tem que, dentro de uma academia, que é um ambiente que vai estar preparado do ponto de vista de biossegurança, mas você tem uma exposição, você fazer um treino muito mais protetor do ponto de vista imunológico, ou seja, diminuir a intensidade relativa, adaptar as variáveis. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, como a gente vai treinar com máscara ou sem máscara, se as pessoas se sentem melhor treinando uma parte em casa e outra parte fora, agendamento, a gente já vem fazendo em algumas unidades que abrem dependendo da cidade, né, dos decretos. Então, quer dizer, a gente tem que olhar, na minha visão, eu faço esse apelo, tenho feito isso nas minhas redes sociais, a gente precisa fazer um apelo, pessoal, de unificação da área de educação física, além dos pontos políticos e além dos pontos de biossegurança. A gente precisa pensar agora como vai ser esse novo ambiente, a partir desse novo para essa jornada híbrida que o Leandro está se referindo. E essa fica a minha reflexão final. Vamos pensar como profissionais da saúde, de educação física, como prescrever treino para essas pessoas. E aí tem todos os lugares que o Leandro falou. Na sua casa, você tem no parque, você tem no híbrido, você tem na academia e na casa, você tem só na academia, você tem com menos frequência, com menos pessoas que gostavam de treinos coletivos que não gostam mais, que querem viver uma jornada comunitária por meio do digital. Então a gente tem que abrir um momento para essa discussão, e é isso que o Leandro sabe bem que eu tenho provocado, porque se a gente não criar uma unidade, nós vamos começar a mostrar a nossa não relevância do ponto de vista técnico do nosso conhecimento para poder fortalecer a profissão de educação física. Nós somos, pelo Código de Ocupação do Brasil, né, de profissões, nós somos uma área da saúde, inclusive uma vitória do próprio CREF nesse sentido, para conseguir essa inserção. Façamos valer isso, de tal maneira que nós possamos de fato atuar, mostrar a nossa essencialidade. Quando tivermos possibilidade de voltarmos à nossa atuação 100%, nós não paramos, façamos isso da melhor maneira possível. Eu acho que é isso, Leandro. Acho que agora a Célia abre para as perguntas, tô certo? Olá, professores. Olá. Olá. Temos aqui algumas colocações que eu gostaria de passar para os senhores. Estão me ouvindo bem? Sim. O Amaro Júnior, ele faz um comentário até um pouco extenso. Então, eu vou resumir no sentido de... Resumir. Ele fala do novo normal, um novo normal que não sabemos qual será. Essa é a verdade. Mas, independente de qual seja esse novo normal, entendo que preciso do melhor preparo possível, mesmo sem saber o que nos espera, e mais importante ainda, estar disposto a se adaptar, ser flexível, sem se sujar e sem se desvalorizar, principalmente. Muito legal. Não, acho um comentário que vem de encontro à nossa fala final, né? A gente não sabe o que é o novo normal, a gente tem ideia de coisas que já vão acontecendo, até por exemplos que vem acontecendo em outros países, né? Porque você pega países como a China, alguns países já da Europa, já estão voltando às atividades de forma gradativa e estão sendo um exemplo para nós nos mirarmos ali e para nos adaptarmos. Então, de fato, ele tem toda a razão. E isso vem de encontro um pouco ao que eu falei, né, Leandro? Esse final que a gente comentou aí. Sim, eu super concordo. Eu acho que a gente vai ter uma jornada híbrida, como a gente falou, de ter meios digitais e presenciais, e é de fato o momento que a gente, como profissional de educação física, tem que demonstrar o nosso valor, desse limão realmente fazer uma limonada. E até uma coisa que a gente fala muito, e é uma colaboradora nossa falou, no momento que está todo mundo chorando, você vende lenço ou você de fato chora junto. Então é entender o momento do que a gente precisa fazer. A gente vai ter que se adaptar, mas de fato deixar claro a valorização do profissional, o quanto que ele é importante nesse momento
e principalmente voltado para essa parte da colaboração. Eu acredito muito na colaboração, que os profissionais têm que realmente, cada um potencializar uns aos outros para que, de fato, a gente possa atingir o máximo de pessoas possíveis através da atividade física. Ok, obrigada. O Nilo Prata, que será aí o nosso palestrante dos nossos próximos ciclos, ele coloca que, com relação ao diálogo com clientes, deveremos ter um estilo mastermind? Essa eu vou deixar para o Leandrão, mas eu acho que tem que melhorar muito a capacidade de conexão e comunicação, mas o Leandro é o expert nesse assunto aí. Eu particularmente gosto muito dessa parte, mas eu acredito que, como eu falei inicialmente, primeiro você tem que ter um autoconhecimento seu, para depois você querer conhecer o outro. Então a gente precisa realmente andar nesse caminho de conexão, de realmente se desenvolver para que você possa, de fato, entender o que a outra pessoa também espera. E aí, quando você vai muito voltado para isso, é de você colocar suas habilidades em prática, é de fato você, como profissional, escalar outros níveis. A gente não pode ficar só no ambiente de que eu sou um profissional de atividade física, eu sou um profissional de educação física e só transmito atividade física, não. Quais são os veículos de comunicação, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para que eu possa conectar esse cliente? Porque a parte da comunicação, ela é que estabelece o elo entre aquilo que você está querendo transmitir e que o outro também está querendo receber. Então, eu acredito que, nesse momento, essa parte do desenvolvimento pessoal, a pessoa entender quais são as limitações, o que ela precisa realmente estimular. E uma coisa que eu gosto muito é de trabalhar em cima dos pontos fortes. Porque muitas vezes a gente fica preso a problemas que a gente tem com pontos fracos, que a gente não consegue estabelecer, e os nossos pontos fortes a gente acaba esquecendo. Então, como é que a gente potencializa essas habilidades? E através realmente dessas habilidades eu consigo fazer a conexão através das outras pessoas que vão precisar participar de tudo isso. Obrigada, Leandro. Nós temos aqui a participação do Diogo, e ele pergunta: qual curso vocês recomendam para que nós, profissionais, que ainda não temos esse contato tão direto com a tecnologia? Olha, eu acho que eu ia fazer uma provocação, Leandro, até falando das habilidades, antes da pergunta, mas ela vai casar. A reflexão que eu vou propor é a seguinte: qual é a nova habilidade que você, profissional de educação física, adquiriu durante a pandemia? Qual foi a nova habilidade, né? Então, na verdade, a gente tem que fazer, na minha visão, um curso de comunicação em redes sociais, pela narrativa, não em redes sociais especificamente, mas pela narrativa digital. Porque a comunicação da narrativa digital, ela tem que ter gatilhos de conexão com as pessoas, tem uma forma de escrever muito clara, até espaçamento, tem tudo. Tem uma série de questões importantes para você saber se posicionar de uma forma não violenta, porém agregadora e que cause impacto nos seus clientes. Então, eu sugiro cursos nessa área de comunicação digital. Eu acho super relevante. E também faça a provocação. Qual foi a habilidade que você desenvolveu nesse processo de pandemia que você não tinha anteriormente? Por favor, Leandro. Perfeito. E assim, gente, não existe o melhor curso, mas existem agora várias plataformas que estão disponibilizando vários cursos gratuitos. E aí basta você escrever no Google que vai aparecer. O ideal é que você realmente faça algo que te gere um desenvolvimento e que te gere algo que você possa realmente colocar em prática. Esse é o momento de colocar as ações em prática daquilo que você vem preparando e vem se programando. Então, eu acredito muito nisso. Não tem um melhor curso. Quem faz o curso é o aluno, é o quanto que você está disponível para aprender, o quanto você está disponível com proatividade para fazer as coisas acontecerem. Exatamente. Ok, obrigada, Carnevale, Leandro. Para concluir, temos aqui a pergunta do Matheus. Na verdade, ele concorda com o Carnevale nos seus apontamentos, bem como com o professor Leandro. E ele comenta: temos que criar uma unidade, mostrar mesmo nossa verdadeira essência. Olha, é para comentar, eu vou tentar ser breve, tá, Célia? Eu tenho feito até postagem sobre esse tema e nós somos essenciais, né? Quando a gente fala isso, a gente não está entrando em termos nem políticos nem de biossegurança. A questão maior é que, se a gente não criar essa unidade de comunicação, nós vamos misturar a importância
e eu vi profissionais falando assim, que tinha uma opinião diferente por questões políticas, agora dizem o seguinte: o importante não é os locais para treinar, e sim fazer atividade física. E tinha uma opinião distinta. Então, quer dizer, se a gente não fortalecer a diferença e a importância da prática de exercício físico bem administrado, seja em pandemia, pós-pandemia, antes de pandemia, híbrido ou não, independente da jornada, nós vamos desqualificar a nossa profissão de premissa, e isso vai fazer com que a nossa essencialidade conquistada a tanto custo, com os conselhos, com o Código Brasileiro de Profissões, de ocupação, com tudo que a gente conquistou e galgou, vai para água abaixo, porque vai passar a percepção de que nós não somos essenciais e que outra pessoa, mesmo não profissional ou mesmo ninguém, precisa estar presente para fazer com que esse trabalho aconteça, seja digitalmente ou presencialmente. Vou dar a palavra para o Leandro aí. Bom, também vou ser bem breve. Eu acredito que assim, a gente seguindo todas as determinações dos decretos e tendo muita segurança, tanto com as pessoas que estão trabalhando e com aquelas que estão recebendo atividade física, para mim isso é o que define, entendeu? A segurança, ela vem em primeiro lugar nesse momento, ela vai ser um dos touch points mais importantes, e depois acredito que essa conexão em relação à parte de atividade física. Então, é só a gente realmente trabalhar pensando tanto na segurança dos profissionais e dos clientes, e também através da atividade física, como eu falei anteriormente, Carnevale também, não é só uma questão corporal, gente, é uma questão psicológica, é uma questão social. A atividade física, ela faz realmente a gente vencer vários desafios que são existentes na natureza do ser humano. Obrigada, professores. Temos a presença na nossa live do professor Pedro Roberto Pereira de Souza, primeiro vice-presidente do Conselho Regional e presidente da Comissão de Eventos, e também do nosso presidente, professor Nelson Leme da Silva Júnior. Professor Pedro, gostaria de nos deixar alguma palavra? O professor Pedro não nos ouviu nesse momento. Professor Nelson, poderia nos deixar alguma palavra? Está na escuta? Estou na escuta, Célia. Eu queria primeiro aproveitar e agradecer aí ao Leandro e ao Carnevale pela belíssima apresentação. De fato, a gente precisa criar uma consciência de unidade da profissão, né? Nós não podemos segmentar a nossa profissão como a gente segmenta normalmente. O que a gente faz? Ao invés de a gente unir em torno de um objetivo comum, que é valorizar o profissional de educação física, valorizar a nossa atividade, a gente acaba prejudicando a nossa própria imagem, né? Então, aí a gente vê discussões realmente de cunho político que não cabem nesse momento, né? O que cabe nesse momento é eu, enquanto profissional de educação física, reconhecer que sou essencial para a área da saúde. Como é que eu faço isso? Faço isso me capacitando, faço isso estudando, faço isso construindo opiniões, né, que deem base para que a sociedade sinta a nossa necessidade, né? Enquanto a gente não souber fazer isso, fica difícil a gente falar que a profissão de educação física ou profissional de educação física pertence à área da saúde. Quero aqui me congratular com todos os participantes, agradeço muito. Eu estou aqui participando de várias atividades aqui online. Estou com uma outra pendência ali com o pessoal de academias, estava até agora com a diretoria, estava tentando ouvir vocês também da melhor maneira possível. E eu queria, então, agradecer a todos os participantes desse Brasil afora, porque eu estava observando aqui vários participantes de outros estados, né, Minas Gerais, eu pude ver Bahia, eu pude ver Piauí, eu pude ver alguns estados aqui diferentes, né? Então quero aproveitar e agradecer a participação desses outros estados, bem como os profissionais de educação física do estado de São Paulo. E um abraço, Carnevale, um abraço, Leandro. Obrigado e desculpem aí da correria, tá bom? Obrigado, Nelson, muito obrigado. Lá, agradecemos, professor Nelson, pelas suas palavras. Por favor, Leandro Carnevale, gostaria de fazer a nossa finalização para encerrarmos essa live? Perfeito. Bom, eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que a missão nossa, quanto profissionais, claro, que todos nós estamos preocupados com a nossa evolução pessoal, do ponto de vista individual, né, do ponto de vista profissional, mas a gente precisa ter um propósito comum como profissão. E acho que a missão maior que, particularmente, eu venho tentando me debruçar, e acho que o Leandro e todo mundo na área de educação física com essa vontade desse propósito de unidade, é a gente começar a mostrar
mostrar juntos a essencialidade do trabalho o qual a gente se preparou nos últimos anos. Esse é o ponto básico, e agradeço ao CREF por me permitir, de alguma forma, disseminar isso e poder contribuir com essas pessoas que participaram e que vão assistir a live, né, que ficou gravada aí no futuro. Muito obrigado pela oportunidade. Deixo a palavra com o Leandro. Leandro? Leandro, seu som sumiu. Poderia começar novamente, por favor? Sim, claro. Então, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do CREF, ao Carnevale, a todos pelo convite, pela essa participação aqui. Eu sempre gosto muito de falar sobre essa parte do profissional de educação física. Eu acredito muito no que o Nelson falou, da gente valorizar o nosso profissional e também trabalhar todos juntos em colaboração e não em competição. Um precisa apoiar o outro, a gente precisa ter uma classe realmente unida para que a gente faça a diferença lá na frente. De fato, a atividade física é algo essencial para as pessoas e também é relativo a essa área de saúde, sempre cuidando da parte com segurança de todos, e eu acredito muito nisso. E para finalizar, uma coisa que eu sempre falo, pessoal, em relação à parte das oportunidades. A gente sempre tem 3 tipos de oportunidade na nossa vida. E a oportunidade é a que aparece, a que você busca e a que passa. Então, pessoal, acredito que todos que estão aqui não deixem de passar essas oportunidades para que a gente possa fluir. Muito obrigado aí.